nós queremos falar sobre IA, Inteligência Artificial, que é um tema muito atual. Eu começo fazendo a seguinte pergunta: você já teve a experiência de estar conversando com alguém ou falando próximo ao celular e depois você liga o seu celular, você vai fazer alguma pesquisa e aí vem algumas sugestões de conteúdos exatamente sobre aquilo que você estava falando? A pergunta é: os celulares estão escutando as nossas conversas? Será que essa não é a estratégia para criar publicidade direcionada para aqueles que têm o aparelho? Há um tempo atrás, uma matéria foi publicada num importante, conceituado órgão internacional, falando de uma empresa de marketing que ela reconheceu um sistema que tinha sido criado para exatamente acessar os dados através do microfone dos celulares. Ou seja, a estratégia é associar aquelas informações que estão sendo colhidas em segredo, porque a pessoa não sabe, né? O usuário não sabe que a sua conversa está sendo captada, mas aquilo que está sendo captado ali ser usado para traçar um perfil mais refinado do usuário, a fim de oferecer para ele mais coisas, principalmente visando consumo, né? Basicamente direcionado para isso. Em resumo, o que a gente pode dizer é roubo de informações. É roubo de informações sem conhecimento e sem o consentimento da pessoa. É a manipulação do usuário, da pessoa que tem o aparelho, em benefício da plataforma, em benefício daquele aplicativo, em benefício de um governo, em benefício de um agente de poder. Então, isso é muito sério porque fala de roubo de informação para manipulação de pessoas. Há um tempo atrás, um gigante de tecnologia, uma das grandes empresas de tecnologia do mundo, criou um dispositivo que nós podemos dizer que era um dispositivo de detecção de biosinal, usando a seleção dinâmica de eletrodos. Esse sistema, esse dispositivo que foi criado, ele seria capaz de medir encefalografia, eletromiografia e eletrooculografia. O que isso quer dizer? Entre outras coisas, medir a atividade cerebral e o movimento ocular. Ou seja, mesmo sem palavras, os seus desejos são capturados pelo celular, pelo computador. Basta um milésimo de segundo em que os seus olhos ficam fixos em uma imagem no seu celular para que aquilo seja detectado e então aquilo se torne mais um elemento para traçar o seu perfil para que você possa depois ser manipulado pelas propagandas. Há casos que eu já tomei conhecimento de alguém que pensou alguma coisa, estava pensando, imaginando algo, não chegou a pronunciar uma palavra sequer àquele respeito. E quando abriu o celular depois, ali estavam exatamente informações do que ele estava pensando. Será que isso tem a ver com ler pensamentos ou ondas cerebrais? Nós não sabemos o alcance disso, porque há muita coisa que ainda está fora do conhecimento do público em geral. O fato é que os avanços da inteligência artificial têm trazido uma série de questões éticas que deverão ser debatidas, exaustivamente debatidas nesse futuro próximo. E, obviamente, aqui em uma meditação de 10, 15 minutos, nós não vamos esgotar esse tema, mas eu quero jogar isso apenas para uma questão de reflexão, para pensarmos sobre o assunto e sobre os riscos de termos a inteligência artificial fora do controle. Precisamos estar preparados para aquilo que está por vir. A primeira questão ética tem a ver com privacidade e vigilância. Nós já sabemos que os algoritmos, eles podem rastrear padrões de comportamento e usar os dados pessoais de uma pessoa para previsões ou até mesmo conduzir, manipular para que hajam decisões automatizadas, manipuladas daquela pessoa. Então é uma questão terrível,
Porque a pessoa desavisada, a pessoa desatenta a essa questão, ela pode estar sendo conduzida, induzida a tomar decisões que ela não faria de outra forma, mas ela está sendo levada pela inteligência artificial. Segunda questão que precisa ser levantada é a questão, por exemplo, da desigualdade de desemprego. Ou seja, primeiro ponto nisso aí, a substituição de trabalhadores por máquinas com inteligência artificial. E isso é algo muito provável num futuro muito curto aí à frente. E precisamos estar atentos a isso também. A segunda coisa é na seleção de funcionários. Por exemplo, a inteligência artificial, ela substituir aquele contato direto entre empregado e empregador. São outras questões éticas. A terceira questão a ser levantada é a questão da transparência e da responsabilidade. Para muitos isso parece meio nebuloso, mas precisamos estar pensando nisso. Por exemplo, à medida em que a inteligência artificial vai sendo usada em todos os equipamentos eletrônicos que vamos possuindo, a dificuldade vai ser de responsabilizar alguém ou algo quando, por exemplo, a inteligência artificial ela cometer erros. Por exemplo, em decisões judiciais, em diagnósticos médicos errados, em automóveis autônomos. Ou seja, quem será responsabilizado? Quarto item a ser trabalhado é a questão da autonomia e controle. Quanto as máquinas devem ter de autonomia para tomar decisões? Porque, afinal de contas, uma máquina, inteligência artificial, jamais poderá substituir uma pessoa e os valores humanos. Então, por exemplo, armas autônomas, drones militares, saúde, sistema financeiro, como nós podemos pensar na questão da autonomia nessas áreas? É muito sério. Em quinto lugar, a manipulação e a desinformação. Num tempo de eleições, como que a gente está vivendo agora, nós sabemos que algoritmos de inteligência artificial podem criar as chamadas deepfakes, que são imagens ou vídeos falsos, mas que são tão realistas que podem ser considerados como sendo de fato criados pela pessoa real, né? E gerar confusão e desinformação em larga escala. E isso pode ameaçar a integridade de pessoas, de governos, né, de instituições, em eleições, enfim. A sexta coisa que a gente precisa levantar é a questão das decisões médicas. Até que ponto os médicos podem e devem delegar as suas decisões a uma automação artificial? Há riscos de que a inteligência artificial substitua a interação humana entre médico e paciente. E isso é muito sério também, precisa ser trabalhado. Agora, o que nós podemos ver no meio disso tudo, não vamos abordar todos os itens, mas esses já são suficientes. O que nós podemos observar é que o maior problema está na manipulação, principalmente visando objetivos escusos, malignos. Tirar privacidade, tirar transparência, criar controle e manipulação sobre as pessoas, usar a mentira no lugar da verdade. O que nós podemos ver ao longo da história é que boas descobertas foram usadas para o mal. Por exemplo, a fissão nuclear, ela foi criada como energia limpa, ou seja, para ser aproveitada como energia limpa, mas por causa dela o homem criou a bomba atômica. O avião foi criado para ser um transporte rápido a longa distância, mas foi usado como avião de guerra. Os gases, por exemplo, o gás cloro, o gás mostarda e outros semelhantes, eles foram criados com um potencial industrial, mas foram usados para arma química, para destruição, para morte. A dinamite, ela foi criada para explosões na engenharia, mas foi usada depois para bombas nas guerras. A própria
inteligência artificial poderá ser um instrumento terrível de guerra num futuro muito próximo também. Agora, nós não podemos demonizar apenas porque nós ainda não entendemos tudo. Não podemos rejeitar apenas porque nós desconhecemos a abrangência e o alcance dessa nova tecnologia. Por exemplo, você se lembra do código de barras? Quando surgiu, muita gente começou a demonizar e muitos começaram a dizer que era o sinal da besta. E no final das contas acabou e outras tecnologias vieram depois daquilo. Ou seja, existe uma tendência natural de rejeitar e quase demonizar aquilo que nós não entendemos ou que não temos o controle. Agora, temos que ter um texto em mente. 2 Coríntios capítulo 13, verso 8 diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Nós somos o povo da verdade. E verdade não é um conceito. Verdade não é uma posição pessoal. Verdade não é uma identificação minha do meu conhecimento. Verdade é uma pessoa. Jesus disse: eu sou a verdade. Então alguém poderia até, no meio disso, vendo como nós temos que lutar pela verdade, impedir que uma tecnologia como essa seja usada para a mentira, né? Como fazer isso? Talvez alguns possam dizer: bom, nós poderíamos regular para não haver abuso, nós poderíamos ter uma regulamentação para que ninguém use isso para o mal. Mas eu levanto 3 questões. Primeira, quem estaria apto para regular sem manipular, sem usar a regulação para a manipulação? Segundo lugar, a inteligência artificial, ela tende a uma evolução constante. Como é que poderíamos regular e isso acompanhar? Ou seja, está atualizando nessa evolução da inteligência artificial. Terceiro lugar, será sempre tentador regular a nosso favor, regular para nos favorecer. Então, por exemplo, eu vi esses dias, falando agora entre irmãos, entre crentes, né, e vi na internet a propaganda de um curso de inteligência artificial para aprender a fazer sermão, esboço de sermão, ou seja, a máquina vai fazer para você o sermão que você vai pregar no domingo, falando para pastores. Então, pode ser usado para o mal, a meu favor, né? A manipulação, enfim. Um trabalho escolar, por exemplo, hoje é fácil. Você vai na internet, você usa um programa de inteligência artificial e ele vai criar para você o programa que o professor pediu e você não precisa estudar. Então, é sempre tentador usar para manipulação pessoal para nos favorecer. Então, precisamos ter isso em mente e pensar que qualquer pessoa que queira regular a inteligência artificial vai esbarrar nessa mesma tentação. Agora, tudo que envolve mentira, manipulação, prejuízo ao próximo, precisa ser descartado pelo cristão consciente. Porque essa é a nossa maior vigilância e luta nessa área. Nós não cairemos na tentação de aceitar a manipulação a nosso favor. Nós não queremos e não vamos aceitar que qualquer tecnologia seja usada para manipular a outra pessoa. Não queremos e não podemos aceitar isso. Temos que nos manter alertas nesse texto de 2 Coríntios 13, 8. Nada podemos contra a verdade, nós faremos tudo pela verdade. Nós somos o povo da verdade e qualquer tecnologia será bem-vinda, desde que ela não nos leve para a mentira.